Olá, gente. Boa tarde. Bem-vindo ao Esporte aqui na RIC TV Record. Muita informação chegando para você a partir de agora, nesta sexta-feira. Desde já, um ótimo fim de semana para você, né? Hoje de manhã foi dia de trabalho na Chapecoense. Já rebaixado no fim de semana, o Verdão enfrenta o Santos fora de casa. E no gramado mesmo, apenas atividades dos goleiros da Chapecoense. Os restantes dos jogadores, né, estiveram fazendo um trabalho de recuperação física na academia do CT. E logo após, né, então, por volta das 11h30, os jogadores foram liberados para se preparar para a viagem, que será no fim da tarde de hoje. Na partida da Vila Belmiro, o técnico Marquinhos Santos não contará com o Bruno Pacheco, lateral da Chapecoense, lateral esquerdo, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Everaldo, né, que também não viaja e aproveita para tratar um joanete no quinto dedo do pé direito. Everaldo precisará passar, inclusive, por cirurgia para resolver a situação. Duas baixas no time do técnico Marquinhos Santos e o Everaldo, que é o grande destaque da Chapecoense na temporada de 2019. Agora a gente fala do assunto principal do dia, né? A tragédia da Chapecoense, 3 anos hoje completados, né? Infelizmente, a gente tem aquela lamentação toda por parte das famílias que ainda não receberam as indenizações. Nós temos também a comunidade chapecoense lamentando com toda essa história. Madrugada do dia 29 de 2016 nunca mais sairá da memória de todos nós, né? O que parecia ser um pesadelo se tornou real a cada notícia divulgada pela imprensa colombiana. A caminho de Medellín, na Colômbia, para a disputa da final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional, o avião da empresa Lamia, que transportava a delegação da Chapecoense, caiu. Entre desencontro de informações e, claro, o desespero de familiares, veio a confirmação. Então, dos 77 tripulantes a bordo, 71 acabaram falecendo, né? Jogadores, equipe técnica, tripulação, convidados, enfim, jornalistas também. Os 6 resgatados com vida, né, no local do acidente, eles foram encaminhados ao Hospital São Vicente e Fundação, em Rio Negro, onde iniciaram então a recuperação. O mundo inteiro acompanhou, né, por dias a angústia de uma cidade e de uma região inteira, que terminou com um velório coletivo de 50 vítimas no gramado da Arena Condá. Quem vai nunca mais vai esquecer essa cena, né? Hoje, 29 de novembro, realmente é um dia de muita tristeza, lembranças e de homenagens aqui em Chapecó, não só aqui, né, mas em todo o Brasil e todo o mundo. Já quero chamar o Sérgio Badá Badalotti para trazer o seu boa tarde para a gente por aqui. Se é possível, né, Badá, a gente dar um boa tarde para as famílias, né, para o pessoal que ainda segue nessa angústia da tragédia da Chapecoense, né? É verdade, é uma data que a gente sempre recorda com muita tristeza, com muitas saudades, um vazio enorme que todos nós sentimos. Isso aí é praticamente quase que diariamente. Aqui na RIC TV Record, você entra no estúdio, você abre a porta do estúdio, na porta do estúdio está a merecida homenagem, estúdio Renan Agnolin. Então, todo dia que você entrar aqui no estúdio da RIC TV Record, você dá de cara com a placa em homenagem ao nosso menino de ouro que esteve conosco por tanto tempo, né? Então, diariamente nós temos recordações com eles, com o time, com momentos que a Chapecoense estava vivendo, com nossos colegas de imprensa que infelizmente acabaram também perdendo a vida nesta tragédia, que é uma mistura de sentimentos de muita dor, de muita tristeza, de muito vazio, de muitas saudades, mas também de inconformismo e revolta. Quando a gente toma conhecimento de tudo o que aconteceu e quando surgem fatos novos, de que tudo isso poderia ter sido evitado. Tudo isso poderia ter sido evitado por irresponsabilidade, e que Deus o tenha, de um piloto, do proprietário do avião, por ganância desta pessoa. Infelizmente, nós tivemos que passar por toda esta tragédia. E se é difícil para nós, se é no dia 29 de novembro de todos os anos, é difícil e é triste e sofrido para nós, imaginem para os familiares, né? É um momento, sem dúvida nenhuma, de reflexão, de homenagens, porque foi prometido que jamais serão esquecidos. E o que eu sempre digo é que nós temos que respeitar a memória daqueles que partiram, dar o nosso ombro amigo, o nosso carinho para os familiares que permaneceram e que têm que lutar diariamente, né, para poder conviver com a falta dos seus entes queridos. E nós temos uma missão, e aí eu digo que é uma missão de todos nós, principalmente em relação à Chapecoense, neste momento de dificuldade que o clube atravessa, depois de um ano muito ruim, administrativamente, falando sobre a Chapecoense e também do futebol da Chapecoense. O ano mais difícil depois da tragédia foi esse ano de 2019. Um clube que era referência até 2016, referência por aquilo que estava construindo dentro e principalmente fora de campo. Um clube que estava se consolidando entre os grandes do futebol brasileiro, um clube emergente que se tornou referência no Brasil inteiro. E aí, infelizmente,
muito foi perdido nesta tragédia e depois a reconstrução aconteceu em 2017 e aí a gente tem que dar os parabéns para aqueles que assumiram o clube naquela ocasião, inclusive a presidência por conta do Ivan Toso, depois veio o presidente Plínio Davi Denez assumir o cargo na sequência, reeleito no final do ano, mas infelizmente esse ano aqui foi um ano muito ruim, não é um ano trágico. O ano trágico foi 29 de novembro de 2016. Isso aí foi uma tragédia. Agora, o que aconteceu esse ano, infelizmente, foi má gestão. Foi falta de capacidade de administração. Mas nada que não possa ser revertido com o esforço de todos. A nossa missão é seguir o legado que foi deixado por aqueles que perderam a vida. A Chapecoense era um clube de referência. E é isso que nós temos que, novamente, fazer a Chapecoense um clube de referência com a união, com o esforço de todos e principalmente com muita responsabilidade para honrar o legado que foi deixado por aqueles que, infelizmente, nós perdemos há 3 anos atrás. Impossível não se arrepiar com essas imagens que a gente acabou de ver aí, né, Badá? Verdade. Bom, na noite da sexta-feira, continuando esse assunto, uma programação especial vai ser realizada aqui em homenagens às vítimas desse acidente à Chapecoense. O Felipe Croix está ao vivo, inclusive no átrio Davi Barella Davi, e vai ampliar essas informações sobre essa ampla programação. Felipe, boa tarde, seja bem-vindo ao Esporte. Boa tarde, Juninho. Boa tarde, Badá, e a todos que acompanham o Bloco do Esporte aqui no Balanço Geral. Pois é, Juninho, estou aqui nesse ponto, aqui o átrio, que é uma homenagem, né, a todas as pessoas que perderam sua vida nessa tragédia que aconteceu com o avião que transportava a Chapecoense. E aqui a gente sente que realmente tem um clima diferente. Muitas pessoas vêm até aqui para relembrar, prestar suas homenagens a todas essas pessoas que foram exemplo aqui para a cidade de Chapecó. E hoje tem então essa homenagem que começa aqui no átrio, anexo à Arena Condá. Vou conversar com o Pablo Davi, que é vice-presidente de marketing e patrimônio aqui da Chapecoense. Pablo, então, como é que vai funcionar essa homenagem? Todo mundo está convidado a participar. Isso, a gente convida a todos que participem. Hoje às 7 horas da noite, inicia aqui no átrio, onde vai ter um cerimonial aqui. Depois todos seguem até a frente da igreja por um evento religioso lá. Então é hoje às 7, a gente convida a todos. E dizer que a Chapecoense, juntamente com a prefeitura e com os familiares, estão fazendo esse evento em conjunto. Isso é muito importante para mostrar a união, mostrar o crescimento, desenvolvimento. Então isso é importante para que todas essas pessoas, esses órgãos se unam para um bem comum, que é produzir a paz, né? E esse espaço aqui, né, Pablo, foi inclusive sua família que patrocinou toda essa construção. É um espaço muito importante hoje para Chapecó. Sim, é um espaço que realmente a gente teve o prazer de poder fazer. Foi um convite da Chapecoense na época, com a aprovação da Câmara de Vereadores, com o sancionamento do prefeito. E a gente conseguiu fazer em poucos dias o projeto, a execução e a entrega de um espaço que demorou cerca de 20 dias todo o processo. Então a gente fica muito feliz em deixar esse legado para a cidade. Eu vou conversar também com o prefeito Luciano Buligon. Prefeito, uma data que a gente tem para relembrar todas essas pessoas que foram muito importantes para a nossa cidade. Eu diria mais, para relembrar e para homenagear, né? É um dia que o sorriso não sai tão fácil, né? E que nós temos que, acima de tudo, reconhecer que é um momento espiritual, um momento de homenagem, de saudar a vida, né? E nós, junto com as famílias e também junto com a Chapecoense, vamos acender as luzinhas de Natal, iluminando a praça, iluminando a avenida, como uma homenagem, né? Ligar as luzes aqui, porque as luzes deles estão ligadas lá em cima e nós vamos fazer essa comunhão pela paz, pela vida e essa grande homenagem. Bem, também está aqui com a gente a Vanusa Palaoro. Vanusa, como é que é para vocês que são familiares relembrarem esse dia 3 anos após essa tragédia? É um momento que é difícil, triste, mas também um momento por tudo o que as pessoas eram e representavam, né? Não só para nós familiares, mas como para todo o Chapecoense e até pelo Brasil. Era um time que já estava querido. Então é também um momento de alegria, as pessoas poder vir homenagear, e a gente sabe o quanto eles eram importantes e queridos para todos nós e para os torcedores da Chapecoense. E fica o convite para todo mundo dar essa força também para os familiares e estar aqui presente nesse ato de homenagem hoje à noite. Isso, é bem importante, né? Acho que só a gente passando pelo que passou, a gente sabe a importância de um abraço, de uma palavra, né? É sempre muito importante. Isso aí, então, todo mundo convidado, viu, Júnior, Badá, a vir então participar desse ato de homenagem que vai começar então aqui no átrio, que já é um local conhecido como
um local de homenagem, de prestar essas homenagens e tudo que realmente essas pessoas que acabaram perdendo a vida merecem aqui em Chapecó, viu? É com vocês aí no estúdio. Obrigado, Felipe, pelas informações. Muito bonito, inclusive, esse espaço. Um espaço espetacular. Pena que nasceu depois de uma tragédia, ou por uma tragédia, né, Wanda? Verdade, mas é um espaço que eu circulo muito ali, até por morar perto da Arena Condá. É incrível, impressionante como é difícil o dia que não tem alguém ali visitando, tirando fotos, porque é o local, e parabéns à Imobiliária Nossa Casa, que foi quem construiu esse espaço, porque é um lugar muito bonito, muito agradável. Né? Eu, particularmente, gosto muito de ir ali no átrio Davi Barella Dave, porque você fica olhando os nomes, vendo a foto dos jogadores, o nome ali na fonte de todos aqueles que perderam a vida. Então, não deixa de ser uma visita ao local, uma espécie de reconhecimento, de homenagem a todos aqueles ali. Então, o negócio é a gente homenagear, relembrá-los. Sempre tem aquela frase, né? Jamais serão esquecidos. E, de fato, foi a maior tragédia do esporte mundial. Nunca no mundo houve uma tragédia tão grande como essa da Chapecoense, né? Então, hoje o mundo recorda, relembra desse fato, desse episódio, né? E a gente espera que, de alguma maneira, todos esses, olha aí, Kleber Santana, o Deco, é um espaço maravilhoso. A gente vê ali o nome do nosso Chinho, né? Todos estão ali relacionados, que eles se sintam homenageados e que o Canela, Caramelo, Cezinha, Chinho, Cadu Gaúcho, Caio Júnior, né? Que se sintam todos homenageados, Biteco, tantos outros, Bruno da Silva, Bruno Rangel, Boião, grande Boião, preparador de goleiros, tem também o Arthur Maia, Ari Júnior, temos também o André Podjaski, que era da imprensa, lá de Florianópolis, Ananias, Anderson Paixão, grande Anderson Paixão, que preparador físico nós tínhamos, né? Esse tá fazendo... Adriano Bittencourt, que era era o segurança, também é uma pessoa sensacional. Então, olha, gente, Thiaguinho, que futuro tinha o Thiaguinho, né? Que futuro tinha esse jogador que a Chapecoense descobriu, Sérgio Manuel, grande volante, Alex Cuspe, eu acho que esse é de fora, William Thiego, xerifão, que zagueiro, William Thiego, nosso eterno presidente Sandro Palaoro, e assim vai, né? Assim vai, é bom, faz bem você ir ali, dar uma visitada, dar uma olhada, Rodrigo Santana, Vitorino Sherman, que era da Fox, faz bem, isso é um lugar sagrado para todos nós que perdemos tantos amigos e pessoas importantes para a Chapecoense, para a vida de todos nós, que descansem em paz e que as famílias se sintam confortadas com tanto carinho que recebem nesses dias 29 de novembro. Pois é, Badai, falando em família, a gente até ouviu aí a viúva do Sandro Palaoro, né, eterno presidente. O Ministério Público Federal, o MPF, aqui de Chapecó, ingressou com uma ação civil pública pedindo a condenação dos responsáveis à reparação dos danos materiais e morais sofridos pelas vítimas e familiares do acidente. As informações chegando aqui com a gente, com o Rodrigo Gonçalves, que preparou especial para a gente aqui. Boa tarde, Rodrigo. Oi, Juninho, boa tarde para você, para o Badai e a todos que acompanham o esporte aqui no Balanço Geral. Essa ação civil pública, ela tem como intenção tutelar o direito individual das vítimas que estavam no voo da empresa Lamia. Depois de uma audiência realizada na Comissão de Relações Exteriores do Senado, no dia 15 de agosto deste ano, representantes das vítimas do acidente formularam uma representação ao Ministério Público Federal aqui de Chapecó, apresentando novos fatos e documentos que motivaram a atuação para a defesa coletiva dos direitos dos familiares, vítimas e sobreviventes na condição de consumidores do serviço de transporte aéreo. Essa ação civil pública apresenta pedidos e fundamentos mais amplos das ações, né, que já foram apresentadas individualmente e ajuizadas pelos familiares das vítimas. O voo da equipe de futebol catarinense, a Chapecoense, partiu da cidade de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, e tinha como destino a cidade de Medellín,
na Colômbia, onde a Chapecoense iria realizar o primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana de Futebol. O relatório final, feito pelo Grupo Colombiano de Investigação de Acidentes Aéreos, apontou a falta de combustível como uma das principais causas do acidente. Entre os 71 mortos, 64 deles eram brasileiros, jogadores, integrantes da comissão técnica da Chapecoense, também dirigentes do clube de futebol, além de jornalistas e convidados. Voltamos ao estúdio. Tá certo, Rodrigo, obrigado. E é sempre importante deixar muito claro, até em relação a isso, de que o Ministério Público Federal já julgou que a Chapecoense não tem responsabilidade no acidente, gente. Isso a gente tem que ter consciência disso. O Ministério Público Federal fez toda a investigação, a Chapecoense fez tudo certo na contratação da aeronave, daquilo que era de dever da Chapecoense foi feito. Então, tem que separar ações trabalhistas com as ações cíveis. E o Ministério Público Federal já julgou o caso, analisou a situação, o processo e entendeu e definiu que a Chapecoense não é responsável pela queda do avião. Tem outros responsáveis. E aí a gente fica esperando que os verdadeiros responsáveis sejam responsabilizados e que paguem as ações civis para as famílias que ainda não receberam e também para a própria Chapecoense, que também foi vítima desta tragédia. E fora isso, em relação às ações trabalhistas, aí é responsabilidade da Chapecoense. Neste momento, grande parte das ações já tem acordo, já foi homologado acordo na Justiça. Cerca de 10 ações ainda não foram julgadas, mas está tramitando na Justiça e a gente torce para que todas elas sejam feitos acordos e que a Chapecoense honre com aquilo que está acordando com as famílias para que a Chapecoense possa ser justa e correta. Isso é que nós esperamos e entendemos que seja correto por parte do clube. Agora, ação civil, aí os verdadeiros responsáveis precisam ser levantados e responsabilizados para indenizar as famílias e também o clube, a própria Chapecoense. Pois é, a gente continua acompanhando, né? Na noite de ontem, a FEMALI conquistou a Liga Catarinense de Futsal. Mais um título importante para Chapecó. Vamos aos gols. A partida entre FEMALI e Ceará foi disputada no ginásio Plínio Arlindo Denês, no Ser Aurora, no bairro Saíque, em Chapecó. A equipe de Ceará foi quem abriu o placar, com Nayá. Rossato descontou para a FEMALI, ainda na primeira etapa. Já no segundo tempo, a FEMALI marcou 2 gols com Natália. Rossato fez mais um. Itália balançou mais uma vez para o time da casa. Jaqueline descontou para o Ceará. E Ana Luísa marcou mais um para a FEMALI. Placar final, 6-2. Mais uma bela conquista aí do futsal feminino de Chapecó, parabéns. Fechando o ano com chave de ouro, mais um ano de grandes conquistas para o futsal feminino. Parabéns para a FEMALI de Chapecó e para as meninas lá de Ceará também pelo vice-campeonato. Enfrentaram uma grande equipe de muita tradição, acostumada a decisões. Chapecó venceu, mas Ceará também está de parabéns.